Falando de saúde, porque tem alguns alimentos que a gente não consegue resistir de jeito nenhum. Em casa acontece isso com vocês? Porque comigo acontece, eu digo logo, viu? Então sabe quando você pensa num bolo, numa coxinha, num pacote de salgadinho, num sorvete? Pois é, né? O que esses alimentos têm em comum? Porque olha, mesmo a gente estando de barriga cheia, por exemplo, a gente tem vontade de comer sem parar. Por quê? Isso que a gente vai saber agora no nosso quadro Segunda na Medida. Quem está chegando aqui para sentar no nosso sofá é o nutricionista Nelson Justino, né? Inclusive o pessoal já pode entrar na internet aí para falar um pouquinho com a gente, né? Nas redes sociais. Exatamente, já deixamos recado. Se tiver alguma dúvida, gente, siga aqui com a gente que o Nelson vai responder ao vivo. Tem transmissão no Facebook, também tem a nossa fotinha no Instagram, tá? Que pode deixar lá a sua dúvida, sua pergunta, que a gente faz pro Nelson e responde ao vivo, né, Rafa? Olha aí, tá na tela o Facebook da TV Tambaú e o Instagram, @TV Tambaú. Você vai lá e manda suas perguntas para o Nelson. Nelson, boa tarde. Boa tarde. Não tinha vindo aqui nesse cenário novo, não, né? Não, nesse aqui não. Tinha vindo no anterior. Estou muito surpreso. Coisa boa. Gostou? Bem legal. Coisa boa. Então, olha, bem-vindo, boa tarde para você. Nelson, deixa eu já começar, então, nosso papo aqui com uma dúvida minha, na verdade, que pode ser de alguém em casa, por exemplo. A gente brinca, né? Que segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta, segunda eu começo a dieta. Tem isso de começar realmente num dia específico ou pode começar a dieta na quarta-feira, na sexta-feira? Tem isso ou não tem? Na verdade, gente, eu costumo dizer, né, que essa questão de dieta, acho que é uma terminologia até muito forte. Eu gosto de utilizar a terminologia reeducação alimentar. E comer bem não necessariamente precisa iniciar na segunda-feira. Pode começar na terça, na quarta, no sábado, no domingo. Até porque comer é um dos prazeres da vida, né? E é um dos prazeres, né? Algumas pessoas elas têm a má interpretação, né? De pensarem que fazer dieta é passar fome, é comer mato, é se privar de comer o que é gostoso, de nunca mais tomar uma cervejinha, nunca mais comer um doce. E, na verdade, a gente pode comer bem também fazendo uso desses alimentos, desde que coma com moderação. Na verdade, o que faz mal pra gente não é a besteira em si, e sim o seu excesso. A gente pensa que tem certos alimentos, a gente quando começa a entrar numa reeducação alimentar, a gente começa a perceber isso, que tem alguns alimentos que parece que são feitos de propósito para você querer comer mais e mais e mais e mais, sem parar, até você começar a passar mal. Não é isso? Exatamente. Existem alguns alimentos que eles aumentam a nossa fome, aumentam, na verdade, o desejo de comer. Eu costumo falar que existem dois tipos de fome, né? Existe a fome fisiológica, que é a fome mesmo, a fome que nos leva à hipoglicemia, a fome que nos leva a ter dor de cabeça, enfim, a ter aquele desconforto. E existe a fome psicológica, né? Que na verdade não é uma fome, é um vício, é uma compulsão, é um desejo desenfreado de comer algo. Por exemplo, quando a gente vai numa pizzaria e pede uma pizza à la carte, né? Muitas vezes a gente come 2, 3 fatias e já está satisfeito. Você vai no rodízio, você come 8, 9, 10 fatias e é como se você, assim, não tivesse limite, certo? E existem alguns alimentos que aumentam essa voracidade de comer. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre eles. Entendi. Você lembra que eu falei, Rafael e o Nelson, gente, se juntaram aqui, colocaram ali os sabotadores, né? Isso, eu amo todos. Mas enfim, não, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Nelson, ó, a gente falou então que ia colocar o pessoal para responder, enfim, fazer pergunta, e aí já tem um aqui, tá, Ingrid? Vou ler a sua agora. Ingrid Fontes, ela colocou aqui na nossa foto no Instagram da TV Tambaú o seguinte: ontem mesmo falei que ia começar uma dietinha, mas de sobremesa comi o empada doce. A Ingrid se sabotou? Não necessariamente, né? Ontem mesmo, eu fugi do São João e fui pra Pipa com a minha esposa. E lá eu tomei algumas caipirinhas, comi chocolate e comi pizza também. E encontrei até alguns pacientes lá, falei, mas doutor, você tá comendo pizza? E pode? Gente, eu também sou gente, né? E comi, agora sim, comi com moderação, né? Não vai ser um chocolate, não vai ser um copo de cerveja, não vai ser um brigadeiro, uma empada doce, que vai fazer com que ela destoie do seu plano alimentar, né? Se um indivíduo ele conseguir seguir cerca de 80% da dieta, não vai ser os 20% que vai fazer com que ele destoie. E eu queria falar um pouquinho, se tiver oportunidade, né? Muitas pessoas, às vezes, elas têm uma certa pressa, né?
tem um certo imediatismo em querer ter os seus resultados resultado. atendidos. E muitas vezes elas são levadas a fazerem dietas extremamente restritivas, radicais, que se privam completamente. E isso é o maior erro das dietas. Se um indivíduo, veja bem, se ele gosta de comer doce, ele gosta de comer massa, gosta de tomar refrigerante, e se ele passa 2, 3 semanas seguidas sem comer absolutamente nada, na primeira relaxada, na primeira raiva, no primeiro estresse que ele tiver, ele vai se sabotar completamente e vai comer tudo aquilo que ele não comeu de forma até mais abundante, levando a recuperar aquele peso que ele perdeu. Então, muitas vezes, quando ele se permite comer uma besteirinha, um brigadeiro, uma fatia de pizza, tomar um copinho de cerveja, ele consegue ser mais firme na dieta e resistir a tentações maiores. Legal, né? Então, na verdade, não há necessidade de fazer essas restrições. Isso é uma conduta insana, né? A gente utiliza uma terminologia, uma frase que dizemos mais ou menos assim: você pode comer de tudo, só não pode comer tudo. Moderação, equilíbrio. Gostei também, gostei. Vou lá fazer uma camisa com essa frase, que eu gostei dela. Não dei pra mim, não. Ó, o Leandro Pereira, não é pra eu usar mesmo, porque Rafa, eu na sou medida, ele descontrolado nada com disso, ele comida. entrou na medida. Eu tô aprendendo, Tá, né, doutor Nelson? Com certeza. Tô Olha, aprendendo. esse programa é Tá virando mocinho. difícil. Ó. Um dia a gente traz hambúrguer, outro dia é sushi aqui. Né? Mas Bolo eu de como bem milho, pouquinho, você já pamonha. Não, reparou. Rafael, dá uma beliscadinha. A pessoa que não tem maturidade quer comer tudo que tem aqui nesse Ó, o Leandro Pereira tá no facebook.com/TV Tambaú, dizendo que temos aqui na Paraíba um dos melhores nutricionistas do Brasil. Ó, gostou do elogio? Nossa, muito gentil ele. Agora o Saulo Delfino está dizendo o seguinte: ele quer tirar uma dúvida sobre alimentação e exercícios físicos no dia a dia, né? Ele quer praticar o exercício físico, não sabe como começar, não sabe o que comer, e aí a gente fica nessa questão alimentar, no caso, né? Antes da refeição, comer antes, comer depois. Isso é uma pergunta que me fazem diariamente. Né? As pessoas chegam para mim e falam: Nelson, o que é que eu como antes de ir para a academia? O que é que eu como após fazer uma corrida de 10 km? E aí eu falo: não sei, honestamente não sei. Porque quando a gente faz a gente não faz a dieta considerando a atividade física isolada, considerando o almoço, o jantar, e sim o todo, a rotina do indivíduo de forma holística, né? O que é que ele faz, metabolismo, idade, sexo, objetivo, e só a partir daí é que a gente pode dizer o que é que ele vai comer antes, o que é que vai comer depois. Até porque cada pessoa é de uma forma, cada pessoa tem um objetivo diferente, tem um metabolismo, uma composição física distinta. Então, seria... Não adianta dizer, ó, todo mundo toma um shake de whey antes, Não, que dá cada certo. caso é um caso. Muitas vezes, inclusive, muita gente chega: Nelson, eu tenho que comer alguma coisa durante, eu tenho que comer alguma coisa após, e nem sempre é necessário fazer esse tipo de conduta. Então, eu sugiro que ele procure um nutricionista, um profissional, né, onde ele vai relatar a sua rotina, os seus objetivos, e a partir daí esse profissional vai orientar ele da melhor forma possível. Tá Bacana. certo, então. Gente, eu vou já, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó, da Ana Paula Ventura Maia. Ela fala o seguinte: desejo boa tarde para você, viu, Ana? Ela fala o seguinte aqui, ó: comigo não, porque a gente colocou aqui, segunda-feira é dia de começar a dieta, você também faz assim em casa? Aí ela colocou: comigo não, pois sou magra, posso comer de tudo, que não sai do lugar. E para quem é magro, faz o quê? Eu acho que nesse caso ela tá falando de repente Ela ganhar quer massa dar magra? uma Será massa. isso, Ana? Olha, qual é o nome dela? Ana Paula. Ana, morro de inveja de você. Tudo depende da pessoa, né? Cada caso é um caso. Existem pessoas com complexões físicas distintas, com genética distinta, né? Eu, honestamente, não sei como é que é a Ana, né? Eu não sei o que é que ela faz, não sei o que é que ela come. Mas, de modo geral, existem pessoas que têm um metabolismo extremamente lento, que basta em pensar em comida e já engorda. Já tem pessoas que come para ganhar 100 gramas é a maior dificuldade. De O metabolismo acelerado, de repente, isso. De repente ela tem uma grande quantidade de massa magra, de repente ela faz muita atividade física, de repente a própria natureza dela faz com que ela tenha um gasto maior. Então, assim, é uma matemática muito simples, né? Para uma pessoa poder emagrecer, perder peso, ela deve gastar mais do que ela está consumindo. E se ela deseja ganhar um pouco mais de massa magra, ela deve consumir mais do que ela está gastando. Então, muito provavelmente, ela está consumindo de forma inadequada. Talvez ela esteja comendo bem do ponto de vista qualitativo, mas esteja pecando na quantidade. É uma coisa que muitas vezes eu escuto, né? Às vezes chega o paciente no meu consultório, né, e fala: pô, Nelson, eu queria hipertrofiar, ganhar um pouco mais de volume. E quando passa a dieta, ele fala: pô, Nelson, mas eu já como isso, né? Mas ele come de uma forma mais reduzida. Exatamente. Vamos para a mesa para a gente mostrar a Vamos questão lá. dos alimentos.
Porque é o seguinte, gente, a gente estava falando aqui dos alimentos que a gente começa a comer e não quer mais parar, né? Então, a gente criou 2 termos aqui que o doutor não concorda muito não, mas a gente vai mostrando os alimentos, a gente vai dividir em 2 categorias, tá? A categoria que vicia ou que a pessoa tem mais propensão a querer comer e a categoria não vicia, que são os alimentos mais saudáveis, né? Os alimentos que a gente pode comer tranquilo, que não vai ter essa compulsão logo em seguida. E aqui a gente tem vários alimentos, e aí o senhor vai tirando um e vai explicando o porquê, tá? Bom, vamos lá. Antes de começar a puxar, eu queria falar uma coisinha, né? Existem pessoas que têm o hábito de comer de forma exagerada. Então, quando a pessoa ela quer emagrecer, né? Então, seria insano de fazer uma restrição calórica muito abrupta. Por exemplo, uma pessoa ela tem o hábito de comer de 3.000 a 4.000 calorias. Aí, de repente, ela reduz para 800 calorias. Ela vai ter muita fome. Então, a gente sugere que a gente vai reduzindo de forma gradativa. Então, ela vai ter muita fome e ela vai deixar aquele plano alimentar de lado. Sim. Mas essas pessoas que tendem a ter um pouco mais de fome, ter um pouco mais de compulsão alimentar, a gente sugere, né, que de não cortar completamente, mas reduzir o consumo de certos alimentos que aumentam um pouco mais essa fome. De modo geral, o processo de emagrecimento ele está muito ligado ao nosso sistema endócrino. Existem alguns hormônios que aumentam a nossa fome e também existem hormônios que aumentam um pouco mais a nossa saciedade. Por exemplo, tem um hormônio chamado de grelina. Esse hormônio é um hormônio inimigo de quem deseja emagrecer. Sempre que esse hormônio está em grandes quantidades na nossa corrente sanguínea, temos a maior vontade de comer. E não é de comer uma batata doce, um frango, uma salada, uma fruta. É de comer o que não presta. Comer besteira. De comer besteira. Por exemplo, isso que você está segurando na mão agora, seria o quê? É uma besteira? Nada. Mostra aqui para o Marcelo, nessa câmera que aqui, são gorduras saudáveis. Gorduras que nós chamamos de gorduras polissaturadas. Essas gorduras, na verdade, elas inibem... Coloca aqui. Elas inibem, né, a liberação desse grelina e promovem a liberação de um outro hormônio chamado de colecistocinina, que é um hormônio que causa saciedade e que reduz a vontade de comer, em especial comer besteira. Então a gente pode colocar nessa segunda categoria aqui, né? Que são, na verdade, eu diria que são alimentos que diminuem a vontade de comer. Para quem não entendeu, não viu em casa, eu vou recapitular, minha gente. Ó, é nada mais do que abacate, que ele falou umas palavras bem difíceis, não foi? Falou. Eu mesma achei, sei que publicar também achou. Abacate, castanha e amendoim. Gorduras boas. Gorduras boas. Abacate, coco, castanha do Pará, castanha Puxa mais caju. um aqui. Vamos lá. Petiscos, né? Salgadinhos, batata chip. Bom, deixa eu segurar para você quando você fala, vá. Essa classe de alimentos, ela é rica em um tipo de gordura chamada de gordura saturada e gordura trans. São gorduras que aumentam a liberação da grelina, que é o hormônio que aumenta a fome, e reduzem a colecistocinina. Então, são alimentos que, de modo geral, induzem o indivíduo a ter uma maior compulsão alimentar e também a ganhar um pouco mais de gordura. Esse aqui estava na cara que vinha para cá, viu, minha gente? Esse aí. Então, a gente pede que dê uma reduzida, se puder. Pegue aqui agora. Mais uma. Tem mais um aqui. Mais uma. Vamos lá. Bom. Doces, né? Vem pra cá. Doces. Mas não é qualquer doce. Olha que caprichado na imagem do doce. Chocolate. Bom. Dá vontade de comer o papel. Recentemente eu fui dar uma aula para pós de obesidade e emagrecimento e eu me deparei com um artigo bem interessante que dizia que o elemento que mais vicia no mundo não é a cocaína, não é o crack, e sim o açúcar. E sim a glicose, né? E o doce ele é rico em glicose, né? E são doces de alto índice glicêmico e esses alimentos aumentam muito a vontade de comer. A fome Principalmente, passa rápido. pode prestar atenção. A saciedade passa rápido. Às vezes você não está com fome, você está saciado. E aí você vai com um pedacinho de bolo ou com um biscoito recheado. A tua vontade de comer aumenta, né? Aumenta mais. Porque o açúcar, em especial consumido no período noturno, que é quando o nosso metabolismo está mais reduzido, aumenta ainda mais a nossa vontade de comer. Mas aí me diga uma coisa, vai. Eu sei que o publicação também se agoniou. O que fazer, então, para passar essa vontade danada de comer doce? Porque minha gente não é normal, não. Depois do almoço, vocês estão assim em casa também? Rafa, me ajuda, diz que é também. Não, olha, depois do almoço, sempre dá aquela vontade de comer alguma coisa doce. E nesse caso, o que fazer? O que fazer? Coma. Agora, pode parecer insano, mas eu digo para aqueles pacientes que estão começando um processo de plano alimentar, de reeducação alimentar. Como eu falei, se eu corto completamente, ele não vai resistir, ficar nessa conduta por muito tempo. E agora, eu peço que tenha moderação. Por exemplo, a pessoa ela tem o hábito de comer aquela barrinha toda, né?
como um batom, ou então aquele pequenininho, um quadradinho pequenininho, né? Um som de valsa. Entendi. Isso aí já dá para ele, e não vai ser esse chocolate pós-almoço, como sobremesa, que vai fazer com que o indivíduo destoie e deixe de emagrecer. Vai ser comer um pote de exatamente. sonhos. Na verdade, como eu falei, Vai ter um não é pesadelo. a besteira Rafa, vai em no si, seu é o agora, excesso. Rafa. Vamos lá, tem Entendi, mais dois entendi. aqui. Tem mais Rapidinho dois. agora. Pão branco. Pão branco, né? Na verdade, É irresistível. na verdade, farinha, Vem cá. né? Na verdade, farinhas brancas, né? Pães, biscoitos, bolos, né? Ele vai ter mais ou menos o mesmo efeito Do açúcar. né? Não tão intenso, Batata. mas vai ter um Batata efeito não, bem, batata pode. bem similar. Batata pode? Pode, Porque ser. igual. Na verdade, gente, que fique claro, o indivíduo pode comer de tudo, Lá vem. desde que seja na quantidade moderada. E ele vai ter Tem que ter mais essa aqui, Thaís, maturidade na mental para poder. Puxa aqui uma. Mais uma. Vamos lá, Proteínas. Né? Uma classe de carne, alimento que eu frango, adoro. Né? Peixe, ovo e queijo. Aham. Eu gosto de tudo. Esses alimentos proteicos, né? Esses alimentos aí, eles são, são grandes aliados para quem tem essa fome psicológica, né, aumentada. Sempre que o indivíduo está com fome, se ele come um pouco mais de carne, ovo, frango, peixe, Fica mais saciado. whey protein, ele tem uma saciedade maior. Pode prestar atenção. Pode deixar uns ovos cozidos na geladeira, quando bater aquela vontade. Que dá um enjoo. Enjoo Inclusive, melhora. você começar a comer, dá um enjoo. E são Aqui, ó, alimentos, tem esse aqui. só complementando, são alimentos muito interessantes também no processo de emagrecimento. De forma indireta, eles induzem a lipólise, que é a queima de gordura. Olha aí, gente. Então, atenção aqui nas O churrasquinho proteínas. tá liberado, então, né? A Sim, carne, sim. frango. E quem vai segurar isso sou eu. Vem pra cá, Marcelo. Olha isso aqui. E aí? Fibras alimentares, né? São carboidratos não digeríveis e é uma classe de nutriente extremamente saudável, extremamente benéfica, onde a gente deve ter um consumo regular disso diário. Né? Primeiramente, controle da glicemia, controle do colesterol, melhora no trânsito intestinal e também ele reduz muito a grelina. Acho que a aveia também é o mais comum, aveia, né? Desses aqui. é o mais famoso. Então, vicia ou não vicia? Não, ele ajuda no processo de emagrecimento, na Então, vem pra cá. redução do apetite. Ó, as frituras são as nossas últimas delícias irresistíveis. Que aqui também tá Batata dentro, frita, né? coxinha, risole e pastel. Pois é, Entra uma na mesma delícia, coisa. né? Uma Isso é uma delícia. delícia, é muito gostoso, né? Eu tive um professor meu que ele dizia uma coisa que eu achava engraçada. Olha, você botou na boca, foi muito gostoso, você é estranho. Que aquilo ali ele pode ter. Ele foi feito para... E de fato, esses alimentos aqui, eles são ricos em gordura saturada. A gordura saturada, gordura trans e o açúcar são alimentos que, quando a gente consome, a gente promove a maior liberação de um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do prazer, o hormônio da alegria. Então, isso aqui aumenta Só pra muito a gente nossa entender, alegria. aqui tem gordura, aqui. São gorduras, Deixa eu exatamente. mostrar aqui para o pessoal em casa. Aqui nas frituras tem gordura e aqui também tem gordura, mas aqui é diferente. Há uma diferença, exatamente. Essa gordura aqui é uma gordura que nós chamamos de benéfica, uma gordura insaturada, é uma gordura que faz bem para o nosso organismo. E essa gordura é uma gordura saturada, é uma gordura trans, é uma gordura que traz malefícios. Por exemplo, aumenta o colesterol ruim, aumenta o risco de arteriosclerose, infarto. A batata frita, viu, gente? Coxinha, viu? Infelizmente, É isso aí que ele tá dizendo. infelizmente. Bom, o nosso quadro está feito aqui, então... se a gente colocar mais coisas na nossa dieta dessas gorduras, abacate, castanha, amendoim, proteínas e fibras... E frutas também, né? Que a gente Ah, é? esqueceu. A gente Foi um erro colocou meu. as frutas aqui. Frutas, Verdade. legumes também se Tem muita quadram coisa, nisso. né? A gente trouxe alguns muita só pra... Dá para comer esses daqui também, com muita moderação. Dá para E consumir esses também. sim, gente. Não precisa se privar, certo? O maior erro de indivíduos, né, que estão tentando lutar, estão lutando contra a balança, né, já há muito tempo, é fazer, às vezes passa anos comendo besteira, é como se um piscar de olhos, assim, opa, Mudar, se não é, tenho né? que mudar, e aí corta completamente, e nem sempre ele consegue manter aquela rotina. Ele acaba tendo resistência. Não tem esse então, botão, né? a minha sugestão, não corte completamente, reduza. Vai reduza. devagar, né? Exatamente. Vamos voltar para o sofá ali, Nelson? Porque Ô, a gente esclareceu... Nelson, deixa eu dizer uma coisa pra tu e pra Rafa. Vou ficar pro lado de cá, viu? Legal. E já eu chego por aí que eu vou dar um recadinho aqui.